desta polêmica das apostas online. Eu estou aqui na linha. Nós temos o prazer de receber o advogado doutor Pedro Quagliato, que é especialista em direito do consumidor. Eu falei direitinho o seu nome? Muito bom dia, doutor. Um abraço e um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Agora. Bom dia, Elias. É um prazer participar. Agradeço muito a oportunidade de falar desse assunto tão importante para a nossa sociedade. E falou corretamente, tá? Certíssimo, Pedro Quagliato. Obrigado. Doutor, no último dia 11 de novembro, o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública sobre a regulamentação das apostas online, as apostas, né, as chamadas bets. Que aspectos positivos e negativos foram tirados dessa audiência, doutor? Elias, essa audiência pública no STF, ela ocorreu por uma provocação da Associação Brasileira das Empresas Varejistas do Comércio e de Serviços. Essa associação ela está questionando a constitucionalidade da lei que regulamentou as bets no Brasil, agora, que foi promulgada agora nesse ano, a Lei 14.790 de 2023, mas que entre efetivamente em vigor agora em 24 e 25, e foi levada ao STF, né, pelo ministro Fux, uma avaliação, uma análise sobre a legalidade desta regulamentação, desta lei, que ela oficializou a modalidade de apostas de cota fixa, as apostas esportivas online aqui no Brasil. Agora, doutor, essa lei, afinal de contas, ela foi bem feita, mal feita, tem brechas? Como é que o senhor analisa? Ótimo ponto, Elias. Essa lei, ela, na verdade, ela regulamentou uma lei federal que já havia sido aprovada em 2018, bastante tempo atrás, que foi, de forma genérica, legalizando o setor das apostas esportivas de cota fixa no Brasil. Isso em 2018. Esperava-se que uma lei regulamentasse essa lei de 2018 em até 2 anos. Isso não ocorreu, acabou sendo estendido. O governo anterior, o governo federal, preferiu não mexer nesse assunto, e agora o governo federal atual dedicou tempo para regulamentar o setor. Regulamentando o setor, ele trouxe uma série de regras bem rígidas para que esse setor ele funcione, ele opere no Brasil. E um fator, você me perguntou coisas positivas e negativas, né? Um aspecto negativo é que a atividade de apostas online, ela aconteceu no Brasil de forma legalizada, porém não regulamentada neste período todo, desde 2018 até 2023, 2024. Neste período todo, as regras não estavam claras, apenas existia uma permissão, uma legalidade do setor, da operação das bets. O que aconteceu foi que bets internacionais e empresas muitas vezes sediadas em paraísos fiscais, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma arrecadação aos cofres públicos, elas operaram, elas arrecadaram, elas foram acessadas por milhões e milhões de brasileiros, que investiram bilhões de reais nesse período todo. Mas o que chamou a atenção do governo, das autoridades públicas, do Ministério da Fazenda, sobre essa necessidade dessa portaria, dessa regulamentação acontecer. Aconteceu, em 2023, então, o governo federal finalmente baixou, autorizou, sancionou a lei que regulamentou, trazendo regras bem claras, deixando critérios assim bem definidos. Por exemplo, para que uma bet possa operar no Brasil, ela tem que ter um número, um CNPJ registrado aqui no Brasil, ela tem que ter representantes brasileiros domiciliados no Brasil, ela tem que ter um capital mínimo bastante elevado, de 5 milhões de reais depositados numa conta, comprovadamente, ela tem que pagar uma outorga de 30 milhões de reais para o Ministério da Fazenda, para que ela possa operar pelo período de 5 anos, ela tem que recolher impostos,
ela tem que seguir regras rígidas de compliance, de sistemas, de segurança da informação. Então, agora, uma série de requisitos que obrigam as bets a seguirem estritamente, proibindo qualquer tipo de bet que não esteja estritamente aderida a essas regras. As bets que não aderiram, que não se regulamentaram, estão sendo derrubadas pela Anatel, os brasileiros já não estão mais conseguindo acessá-las. Então, tudo isso visou trazer mais segurança a um setor que é muito sensível, que tem pontos bastante que demandam uma atenção bastante grande, como, por exemplo, endividamento da população, utilização de recursos do Bolsa Família, que é algo que não pode acontecer, questão de jogo de ludopatia, que é o vício no jogo, a compulsão por jogo, são assuntos bastante que demandam bastante atenção, bastante sensíveis, e que esses assuntos, essas questões estão sendo levadas ao STF, para que o STF determine e decida se a regulamentação dessa lei que regulamentou, ela é legal, ela é lícita, se ela é ilegal, inconstitucional, e aí a atividade do setor inteiro seria proibido, ou se a lei ainda precisa de alguns ajustes, de alguns pontos, para poder atingir o seu objetivo, que é proporcionar maior segurança para o setor, segurança para os apostadores, segurança para o governo, que vai receber a sua arrecadação fiscal, os bilhões de tributos que devem ser arrecadados dessa atividade, segurança para as próprias empresas de bet, que vão poder ganhar o dinheiro, mas também pagar os impostos, vão ter que ter uma série de cuidados com os usuários, com os apostadores, enfim, para que o setor todo fique mais seguro. Elias. Nesse processo de regulamentação, doutor, o senhor acha que foram instituídos mecanismos suficientes para inibir, por exemplo, algo que sempre vem associado ao jogo de azar, que é a lavagem de dinheiro? Ótimo ponto, né? Os pontos sensíveis seriam aí a lavagem de dinheiro, manipulação de resultados das apostas esportivas, dos jogos, a questão da publicidade para menores, né? Da questão das bets. Eu acredito que cada um desses pontos foi endereçado de forma diligente, de forma atenta pelo legislador. Não só a regulamentação, mas também vieram portarias que foram, pode chamar de a regulamentação da regulamentação. Um conjunto de portarias regulamentou a regulamentação, no sentido de especificar de forma profunda o que as empresas precisam ter para cumprirem a regulamentação. Então, por exemplo, lavagem de dinheiro, que você mencionou. As empresas de bet, elas têm que ter mecanismos, ferramentas online, ferramentas tecnológicas suficientes para identificar a utilização de fundos, de recursos, supostamente com origem ilícita, tá? Quando uma empresa, por exemplo, uma pessoa física aposta valores muito elevados acima do que ela supostamente tem de condição, como condição de bancar, lembrando que existe aí uma necessidade da comprovação da renda da pessoa, para que a pessoa demonstre quanto que ela ganha, para que a empresa saiba que o que ela está apostando é recurso do que ela tem e não do que ela não tem. Existe também uma série de obrigações para que a empresa de bet reporte às autoridades públicas em caso de suspeita de utilização de recursos advindos de tráfico de drogas, tráfico de armas, sonegação fiscal. Então, as empresas elas têm dispositivos que utilizam inteligência artificial, que utilizam agências investigadoras para reportar às autoridades qualquer suspeita de lavagem de dinheiro, utilizando as bets para lavagem de dinheiro. E se isso ocorrer, a empresa de bet precisa imediatamente, por exemplo, cessar o login, o acesso desse apostador à sua plataforma e reportar à autoridade competente. Lembrando que foi feito também, foi criada uma secretaria especializada para fiscalizar a atividade no Brasil, a Secretaria de Jogos e Apostas, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Então, tudo isso e muito mais feito para a segurança do setor, para a tranquilidade dos apostadores
E, de novo, não é um setor tranquilo, é um setor que tem pontos sensíveis, precisa ser fiscalizado. As próprias empresas querem que essa fiscalização aconteça, tá? Não só as empresas, mas todas as partes envolvidas, as empresas de publicidade, os times de futebol, os atletas, os apostadores, os dirigentes, vão numa série de lados, né, de players, que a gente chama, até o Ministério do Esporte, áreas que vão ser beneficiadas com os impostos, né, os impostos, a arrecadação tributária vai ser dividida entre o Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, Ministério da Educação, da Seguridade Social, Ministério da Saúde, que é uma área bastante afetada, né, pela atividade. Todos esses setores, esses players vão receber uma parte da arrecadação. Existem pontos que podem ser ajustados, Elias, na minha opinião. Um deles é a fatia de distribuição da arrecadação, que para mim está muito desigual, e não é só para mim, é um sentimento da sociedade como um todo, mas, como eu falei, são arestas a serem aparadas. Não é o caso de declarar-se a inconstitucionalidade da lei e a proibição do setor, porque isso, o que aconteceria? A gente voltaria ao que a gente estava antes, ao que a gente tinha antes, que era uma série de bets clandestinas, internacionais, com os brasileiros operando e gastando bilhões de reais, sem qualquer arrecadação para o governo federal, sem qualquer fiscalização, e é isso que nós teríamos se o setor fosse novamente proibido no Brasil. Então, acho que o importante é que a sociedade tenha os argumentos, isso está sendo avaliado, para que as bets sejam ajustadas, sejam adaptadas à nossa realidade, para que sejam minimizados esses efeitos negativos e potencializados os efeitos positivos. Afinal, quantos bilhões serão arrecadados em patrocínio? Estão sendo, né, para o futebol, podem ser arrecadados para o Ministério da Saúde, para o Ministério do Turismo. Tudo isso pode trazer uma arrecadação que pode ser muito bem utilizada se bem administrada. Mas, por outro lado, doutor, o Datafolha trouxe, no último final de semana, um dado de que 65% dos brasileiros são favoráveis à proibição das bets e 71% são favoráveis à proibição de propagandas de bets nos meios de comunicação e de redes sociais. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: o senhor não acha que o resultado dessa pesquisa não pode iniciar uma onda para que ocorra um ajuste na lei, para que seja ainda mais rígido a fiscalização das bets? Oi, Elias, ótimo ponto. Isso já está ocorrendo. De fato, essa pesquisa e a pressão pública da sociedade tem causado e tem levado esse setor a sofrer uma série de análises, não só pelo STF, mas também há uma CPI aberta para investigações mais aprofundadas. O que eu acho, né, separando os dois pontos, acho que proibição das bets total não deve acontecer e não é o caso. Com certeza o caso de ajustes, né? Porque, por exemplo, uma outra pesquisa que foi divulgada recentemente mostrou que somente em agosto de 2024 foram apostados pelos brasileiros mais de 3 bilhões de reais de recursos originados do Bolsa Família. Isso chamou muito a atenção, né? A sociedade em si ficou chocada, ficou revoltada e com toda a razão. Afinal, esses recursos do Bolsa Família devem ser usados para a subsistência das pessoas, das famílias, e não para apostas esportivas. Então, questões como essa, e neste caso especificamente, que já ficou ajustado e o que o próprio STF já determinou de forma preventiva, a proibição da utilização de recursos advindos do Bolsa Família nas apostas esportivas. Como isso vai ser feito? Está sendo estudado. Se haverá uma proibição do CPF dos beneficiários, se haverá uma proibição, isso já existe, do cartão do Bolsa Família para apostas esportivas, isso vai acontecer. Mas, como eu falei, é um ajuste, nesse caso, um ajuste grande. Obviamente, as pessoas com baixo poder aquisitivo, que recebem o Bolsa Família, elas não podem dedicar uma parcela significativa dos seus recursos nas bets. Aí você comentou da publicidade, né? A publicidade é um ponto bastante sensível e é um ponto que eu entendo que deve sofrer mudanças e restrições
mais severas, tá? Em outros países do mundo isso já aconteceu. Aqui no Brasil nós já tivemos o caso do cigarro, da indústria do tabaco, que a proibição chegou a ponto de que ela é quase que plena, quase que totalmente, quase que total, você já não vê mais propaganda de cigarro. A questão das bebidas alcoólicas, né, também há uma restrição bastante grande na publicidade, e é o que deve acontecer com as bets. Primeiro, que não haja nenhuma publicidade que induza ou que possa induzir menores de idade a apostar, mas também uma publicidade que traga a imagem e a mensagem de que apostas esportivas servem de lazer e diversão somente, não meio de vida, não é uma profissão. Então não pode haver qualquer tipo de promessa de ganhos nas bets. Tem que haver uma promessa de diversão, de lazer e não de ganhos. E isso tem que se estender também para os influenciadores digitais, que afinal, hoje em dia, a maioria da publicidade, quem faz são eles. E eles devem ser muito bem instruídos para não passar essa imagem de que bet é meio de vida, de que ganhe dinheiro, fique rico, e também, ainda sobre publicidade, Elias, qualquer publicidade vinculada a qualquer site de joguinho infantil que possa chegar nas mãos de adolescentes, aos olhos dos adolescentes, está terminantemente proibido. Então, as bets reguladas, elas já não podem mais fazer anúncios em jogos que os adolescentes utilizam. Elas têm que fazer anúncios através de meios de adultos, meios que não chegam aos adolescentes. Então, eu acho que a publicidade vai sofrer uma restrição, já está sofrendo bastante severa, e vai ter que se adaptar. Em relação à proibição, como eu falei, eu acho que tem que ser feito um ajuste, uma customização da lei à sociedade brasileira. E isso vai acontecer, Elias, também muito com o tempo. À medida que os brasileiros já começarem a utilizar o ambiente regulado, que é o que vai acontecer efetivamente a partir de 1º de janeiro, em questão de 1 mês e 6 dias, aí a gente vai ver quais os pontos que nesta nova realidade os brasileiros vão se deparar, e os brasileiros terão aí reclamações e ajustes a serem feitos na legislação. Para a gente ir para a reta final da nossa conversa, doutor, o senhor que é especialista em direito do consumidor, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: nesse universo das bets, como é que se encaixa o Código de Defesa do Consumidor? Elias, ótimo ponto. Eu entendo que o Código de Defesa do Consumidor ele se enquadra de maneira plena na relação dos apostadores, dos usuários, com as casas de apostas. Ele se aplica, ele se encaixa, portanto, as bets terão que seguir estritamente o que o Código de Defesa do Consumidor prevê em termos de direito de informação, direito a uma transparência, uma relação equilibrada, porém a gente sabe que não é equilibrada, então a questão da hipossuficiência, que é quando o consumidor ele é elevado ao mesmo nível da casa de aposta com a ajuda do Poder Judiciário, com a proibição de contratos leoninos, com a proibição, por exemplo, no caso de um prêmio, que você ganha um prêmio, uma premiação, de uma demora exagerada no pagamento das premiações. Existe um prazo bem curto para que as premiações sejam pagas. Em relação também à responsabilização não só das casas de apostas, mas de toda a cadeia dos fornecedores que estiverem envolvidos eventualmente num jogo. Então, acho que se aplica de forma plena e os usuários, os apostadores, terão sim Código de Defesa do Consumidor ao seu dispor, plenamente aplicável à relação entre eles e as casas de apostas. Nós conversamos aqui no Jornal Brasil Agora com o advogado Pedro Quagliato, especialista em direito do consumidor, esteve aqui conversando conosco sobre a questão da regulamentação das chamadas bets. Muita coisa tem que ser feita ainda. Doutor, muito obrigado pelas suas informações e pela conversa conosco aqui com a reportagem da Rádio Brasil. Elias, eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição para conversar com a Rádio Brasil. Um grande abraço para todos. Trânsito. Mais informações com Yankee Hungria.
O ouvinte que utiliza Campinas Mojimirim encontra boas